Bom, na última aula nós vimos então um pouco sobre as raízes quadradas, tá? De um número inteiro. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a raiz cúbica de um número inteiro, tá? Então, se a raiz quadrada, o resultado dela indicava que esse valor vezes ele mesmo dava o valor da raiz, tá bom? Na raiz cúbica vai ser a multiplicação desse número 3 vezes, tá bom? Então, por exemplo, quando eu falo raiz cúbica, tá? Eu indico dessa forma aqui, ó, raiz e o 3 aqui, ó. Tá? Quando eu tenho 3 ali, quer dizer que a raiz é cúbica, tá bom? Vamos dizer que eu quero saber quanto que é a raiz cúbica de 8, tá? Então, eu tenho que pensar em um número que 3 vezes ele mesmo deu 8, tá? Que no caso é o número 2, tá? Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? 3 vezes, isso daqui vai dar igual a 8, tá bom? Então, a raiz cúbica nada mais é que a multiplicação de um número por ele mesmo 3 vezes tem que dar o valor da raiz, tá bom? Só que eu tenho que ficar pensando na resposta? Não, tem como resolver assim como tem na raiz quadrada, tá bom? E o método é o mesmo, a gente faz por decomposição de fator primo, tá bom? Então, se eu quero saber a raiz cúbica de 8, eu vou lá e vou fatorar o número 8. Tá? Lembrando do seguinte, tá? É, quando eu fatoro um número, né? Eu decomponho ele em fatores primos, eu só posso usar números primos. Então vamos relembrar, os primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e isso não tem fim. Os que a gente mais usa são esses daqui, tá bom? Então eu sempre começo pensando, o 8 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par, então 8 dividido por 2, 4. O 4 dá para dividir por 2, vai dar 2. O 2 dá para dividir por 2, vai dar 1, tá bom? A gente viu na outra aula que a raiz quadrada, cada 2 números iguais saía 1. Como agora é raiz cúbica, cada 3 números iguais vão sair 1. Então, ó, cada 3 números iguais, tá, vai sair 1. Então, aqui sai 1, 2. Por isso que a raiz cúbica de 8 é igual a 2, tá bom? Vou fazer mais um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu quero agora a raiz cúbica de 64. Quero saber quanto que é a raiz cúbica de 64. Então, vou pegar o 64 e vou fatorar, tá? Como 64 é par, dá para dividir por 2, dá 32. Dá para dividir por 2, dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Lembrando, quando a gente chega no 1 aqui embaixo é porque acabou a fatoração, tá bom? E aí, cada 3 números iguais saem 1, ó. Então, desses 3 aqui, ó, vai sair um 2. Desses 3 aqui vai sair outro 2. Lembrando que quando sai mais de um número, o que eu faço com eles? Eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Tá bom? Então, o método de resolver é o mesmo da raiz quadrada, tá? Só que agora eu resolvo por decomposição de fator primo do mesmo jeito, tá? Só que agora, ao invés de 2 números iguais, eu vou agrupar em 3 números iguais. Cada 3 números iguais, sai 1, tá bom? E agora, como que funciona com número negativo, tá? Lembra, na raiz quadrada não tinha raiz quadrada de número negativo. Na raiz cúbica existe, tá? E como que eu faço? Então vamos dizer, ó, vamos dizer que eu quero a raiz cúbica de menos 8, tá? Eu vou resolver normal a raiz cúbica de 8, que é 2, a gente já fez lá em cima, e a resposta vai ficar negativa, tá bom? Na raiz cúbica, a resposta sempre vai ficar com o sinal que está aqui dentro. Se ele é positivo, a resposta fica positiva. Se ele é negativo, a resposta fica negativa. Então, se eu quisesse a raiz cúbica de menos 64, a gente viu que a raiz cúbica de 64 é 4,
a gente calculou. Só que agora, como aqui é negativo, então a resposta vai ficar negativa, menos 4, tá bom? Então, se o valor é positivo, a resposta fica positiva. Se o valor é negativo, a resposta fica negativa, tá bom? Sempre dessa forma, tá? Vou fazer mais um exemplo para vocês, ó. Vamos dizer que eu queira raiz cúbica de 1000, tá bom? Então, a gente vai pegar o 1000, vai fatorar. Então, olha, é par, dá para começar pelo 2, é 500. 500 dividido por 2 é 250. 250 dividido por 2 é 125. Aí, o 125 é ímpar, não dá para dividir por 2, tá? Mas ele dá para dividir por 5. Tá? Que vai dar 25, por 5 vai dar 5, e por 5 vai dar 1, tá? Chegamos aqui no 1, quer dizer que a gente acabou, tá? Então, cada 3 números iguais sai 1, ó. Cada 3, 2, vai sair 1, cada 3, 5, vai sair 5. O que eu faço com esses dois números? Multiplico 2 vezes 5, 10. Então, raiz cúbica de 1000, 10. Como o 1000 é positivo, tá? Ele não tem sinal, então ele é positivo, a resposta fica positiva. Se ele fosse negativo, a resposta ficaria negativa, tá bom? E a gente tem aquele último caso, que é quando eu tenho um sinal para fora da raiz, tá bom? Por exemplo, ó, menos a raiz cúbica de menos 8, tá? A raiz cúbica de menos 8, a gente já viu que daria menos 2, certo? Só que eu tenho esse menos aqui fora. Quando eu tiver esse menos aqui fora, esse sinal aqui, ó, da resposta vai inverter. Então, se ele era positivo, se ele era negativo, ele vira positivo, a resposta fica mais 2.